pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Estamos começando agora o programinha número 18. Hoje é dia 19 de dezembro de 2018. Antes de mais nada, gostaria de agradecer toda a audiência, todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir ao programa, né? Sempre alertando, sempre avisando que é um programa de continuidade em que nós estamos ao longo, vamos contar, né, ao longo dos programas, a história do aquarismo no Brasil nos últimos 30 anos. Tá legal? É muita coisa para contar. Estamos agora no ano de 1991, contando um pouco da história da revista, das ações que a revista foi fazendo para ajudar nessa coisa de divulgação, dinamização, promoção, incentivo ao hobby do aquarismo, entendeu? Você vai ver nessas coisas que eu acabei separando aí para o dia de hoje, né? Muita coisinha, muita ação que a gente foi fazendo, justamente nessa ideia de o quê? De divulgar em pontos estratégicos e, vamos dizer, com ações, com ideias que pudessem realmente envolver as pessoas, que pudessem ter vontade de praticar o aquarismo, entendeu? Hoje é muito comum algumas ações que a gente está contando aqui no programa, já são realidades, né? Na época eram difíceis, eu procurava tirar do próprio dia a dia, das próprias coisas que eu observava na televisão, nos programas de rádio, naquilo que eu via nos jornais, naquilo que eu via em ações que aconteciam por aí, eu procurava, né? Vamos dizer, transportar ideias para o nosso querido ramo aquarístico, entendeu? Então qualquer ação que a gente pudesse pensar, entendeu? Só para começar aqui, eu vou falar um pouquinho do Troféu Aquário Brasil, o Troféu Aquário São Paulo, que a gente organizava nos anos, eu até marquei aqui, 90, 91, 92 e 93, com fotografias, né? O pessoal mandava fotografia, vamos dizer, comum, né? Fotografia assim, em máquina normal de foto, né? E a gente, vamos dizer, premiava os campeões, aquela coisa toda, os aquários mais bonitos, aquela coisa toda. Então, o que que era? Era uma época em que a gente pensava em ideias, o quê? Para motivar vamos dizer, o dono do aquário, a dona do aquário, a casa, vamos dizer, as pessoas da casa, a tirar uma fotografia, a se envolver com essa coisa, mandar, porque era um negócio trabalhoso, né? Hoje a pessoa tira uma foto, manda pelo e-mail, né? Então é uma coisa muito dinâmica, mas naquela época você vê, tinha que ter vontade de tirar foto, de mandar revelar a foto, de escolher a foto, de, vamos dizer, entre os familiares escolher qual vão mandar e realmente participar de um tipo de concurso. No final todo mundo ganhava alguma coisa, além dos premiados, né? Os primeiros colocados que a gente divulgava na revista, aquela coisa toda, a gente mandava sempre brinde, sempre algum tipo vamos dizer, de lembrança para todos os participantes. Desde uma revista, um adesivo, um pôster, alguma coisa, sempre a gente mandava para o pessoal que participava, tá legal? Então, o que acontece? Justamente... Opa, caiu aqui. Estamos começando aqui o programinha número 18, tá legal? Vai contar a história do aquarismo. E a história é uma coisa que é fantástico, essa ideia de relembrar fatos, relembrar acontecimentos, relembrar coisas que a gente foi realizando e que hoje fica na lembrança. E quando a gente começa a puxar a fotografia, tudo é por isso que eu sempre falo que é bacana você guardar fotografias, né? Porque quando você quer relembrar alguma coisa, a coisa mais bacana é você folhear um álbum de foto e falar, puxa vida, olha como que eu era assim, olha como que eu era assado, olha como era meu cabelo, olha olha o lugar que a gente foi visitar, entendeu? Olha o lugar que a gente foi fazer turismo. Então é uma coisa legal, vamos dizer... guardar essas memórias e passar essas lembranças. E eu estou tentando passar aqui pro nosso querido programa, tá legal? Então, aquilo, só para confirmar, eu separei algumas fotografias desses anos aqui, principalmente ano de 91, tá? Porque em 90 a gente realizou o Troféu Aquário São Paulo. 91 também. Troféu Aquário São Paulo. Só que começou a ter aquela coisa já falei isso nos programas anteriores, né? Começou a ter muito pedido de aquaristas de outros estados, porque a revista começou a ser nacional, né? E começou a ter essa coisa do interesse de outros estados querer participar. Então, quando foi em 91, a gente simultaneamente ao Paulista, né? O Campeonato Paulista, vamos dizer assim, nós fizemos o Campeonato Brasileiro. Em 91, 92, 93 também fizemos o Campeonato Brasileiro o Troféu Aquário Brasil de fotografia, tá legal? E tem algumas fotos que eu gostaria de mostrar. Deixa eu ver, eu separei na ordem aqui. Só para ter ideia, ó, aqui é o Troféu Aquário de São Paulo, o campeão, Naor. Dá para ver aqui, ó? Esse era o aquário campeão. Quer dizer, esse era o tipo de aquário
que se montava na década de 90 e que teve a disposição de mandar a foto para nós e acabou sendo premiado. Um aquário mais plantado, com bastante planta. Dá para ver aqui pertinho? Outro aquário. Tudo foto simples, dá uma olhada, né? Uma que na época as máquinas não eram tão assim preciosas, nessa coisa de imagens, tudo. E também a gente não fazia questão, não. O importante era a vontade de querer participar. Ó, esse aquarista mandou até uma foto do aquário na sala de estar dele. Dá pra ver? O outro mostrou o móvel com os equipamentos que eventualmente ele tinha guardado no móvel para cuidar do aquário, aquela coisa toda, né? Ó que bacana, né? Outro aqui também, ó. Bastante plantas, tá vendo aqui no aquário? Uma coisa que eu falo, por exemplo, plantas laterais no aquário, plantas na frente do aquário, falei nos programas anteriores, tudo isso acaba sendo importante quando você tem crianças em casa, né? E é o que? É uma proteção contra a criança chegar muito próximo do vidro, bater no aquário, tudo isso acaba sendo perigoso, pode trincar o vidro, a criança pode se cortar, né? Então são ações aí de segurança que acaba sendo importante os pais tomarem cuidado. Aquário em cima de um móvel, aquário em cima de um móvel também. Deu pra ver? É bacana isso. Aqui já um aquário marinho, ó. Pra época, ó o estilo de aquário marinho que existia. Simplesmente com esqueletos e corais. Água que na época era marinha natural, né? Que o pessoal coletava, passava para as lojas e as lojas distribuíam para os aquaristas, né? Aqui dá pra ver o aquarista e o seu aquarinho do lado aqui. Aqui mais em detalhe. Dá pra ver? Bacana, né? Um aquarinho já com peixes misturado aqui, misto, né? Bastante coisinha que tem, ó. Um outro aquário que participou. Deixa eu ver aqui se dá pra ver também, ó. Também um aquário tá vendo aqui? Num ambiente piso frio. Importante, quem tem aquário grande. Porque às vezes dá algum vazamento, alguma coisa. Quando é piso frio é bom. Um vasinho também com aquele tipo de penacho, né? Proteção também. O piso frio é bacana justamente para não dar problema de repente você montou o aquário sei lá, numa sala que tem carpete de madeira, ou taco, essas coisas todas. Então, numa eventual, vamos dizer, vazamento ou transbordamento do aquário, ou acidente no aquário, realmente o piso acaba sendo afetado. Então, se você puder ter a oportunidade de montar o aquário num ambiente que tem piso frio, acaba sendo mais interessante. Deixa eu ver se tem mais aqui. Beleza. Aqui um outro aquário marinho também, ó. Dá pra ver aqui, ó. Que participou. Tudo participantes que eu separei essas fotos dos concursos. Então o pessoal mandava para nós. Então aqui você vê no marinho, né? Voltando aqui a ideia. Sempre a ideia é essa. Bombas submersas que estavam começando a surgir no Brasil. A vazão das bombas era aquela primeira, né? Que foram lançadas de 500 litros por hora. A pessoa colocava uma, duas, depende do volume do aquário. Esqueletos de corais, né? Vamos dizer, como decoração, fazia montanhas de esqueleto, aquela coisa toda. O piso, normalmente, se usava muito o cascalho de dolomita, conchinhas moídas, que era conchinha de praia mesmo, moída, tudo. Então, realmente fazia uma base. Eventualmente, alguns aquaristas usavam até uma placa de filtro, esses filtros biológicos de fundo, placa perfurada, entendeu? Se usava na época também esse tipo de filtragem para aquário marinho, entendeu? E o pessoal tirava foto, mandava para nós e a gente ia premiando aí os mais bonitos, pegava um grupo aí de pessoal aí que colaborava com a revista, chamava eles para serem juízes, né? Jurados, né? E a gente acabava premiando os campeões e mandando até um troféuzinho para os primeiros colocados, aquela coisa toda, porque a ideia era justamente essa, motivar o aquarista em casa, porque eram aquários residenciais. Eu até marco aqui, a gente privilegiava essa coisa do cara montar um aquário em casa e ter a vontade de querer participar de um concurso. Você vê que hoje é comum, né? Concurso de aquapaisagismo, só que hoje, como a gente tem essas máquinas digitais mais modernas, é aquela história, o cara arma a máquina, prepara o aquário, e fica clicando lá, tira 500 fotos. Uma sai boa, claro, né? E aí acaba escolhendo, acaba selecionando, mandando. É por isso que quando você vê, uma coisa que eu já falei isso nos programas anteriores, quando você vê as fotos hoje, né, 2018, dos concursos aí de aquapaisagismo, sem brincadeira, é questão de detalhes, né? Porque você pega, talvez, vamos dizer, num concurso aí, os primeiros 10 colocados, 10 primeiros colocados.
poxa, pode dar o prêmio para qualquer um, porque todos os aquários são bonitos paisagisticamente, né? Então, quer dizer, a ideia do aquapaisagismo, então, junção do aquário com o paisagismo, acaba sendo uma coisa decorativamente, assim, a nível de fotografia, uma coisa fantástica, vamos dizer, do ponto de vista visual, do ponto de vista que realmente, se você olhar um aquário, vamos dizer, decorativamente paisagístico, né, e ficar focando bem, você se integra na natureza mesmo, cara, entendeu? Tá legal? Então essa parte do troféu Aquário São Paulo e Aquário Brasil foram uma das grandes realizações da revista, para a época, né? Movimentou essa coisa de aquaristas, essa coisa de, vamos dizer, de competição. Era uma competição sadia, porque não tinha, ninguém conhecia ninguém, né? Assim, um concorrente não conhecia o outro, mas tinha essa coisa de, por exemplo, uma amistosidade, a gente percebia, né? Recebia as fotos, recebia uma cartinha, recebia vamos dizer, orientações de como que estava o aquário do cara, o que ele dava para comer. Alguns mandavam até algumas dúvidas que tinham, a gente acabava respondendo. Deixa eu falar também uma coisa, lembra que eu falei que a revista Aquarista Júnior tinha um grupo de pesquisa que se envolvia com essa coisa de índios e o aquarismo. Muitos peixes, muitos nomes populares de peixes, vêm de palavras, de termos indígenas, né? Tucunaré, pirarucu, pirarara, apaiari, acará, tudo que você imagina de peixes, de peixes, vamos dizer, nome popular, piau, vamos dizer, pacu, tambaqui, entendeu? Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, bom, pintado não, né? Qualquer coisa de nome popular de peixes, principalmente, acaba tendo vamos dizer, uma coisa ligada aos índios. E quando foi na revista 19, marquei até aqui, ó, página 33, tá vendo aqui, ó? Página 33, nós fizemos uma entrevista especial, minha irmã, Lígia Marques, ajudava a gente aqui na revista. Aqui está o Orlando e a esposa. Orlando, Lígia Marques. Dá para ver aqui, ó? Ô, Lígia, tudo bem? Orlandão, Orlando e Lígia de novo. O que que acontece? A gente conseguiu ir na casa dele, aqui em São Paulo, parece que era perto da Serra da Cantareira, não estou lembrado de direito. Nós conseguimos uma entrevista com o Orlando Vilas Boas. Na época era a entrevista escrita, né? A gente marcava, era um bate-papo, foi tomar um café lá, falou por quê? Porque ele começou a contar algumas coisas pra gente e marca a revista Aquarista Júnior porque a gente conseguiu algumas, vamos dizer, algumas palavras realmente de um dos grandes estudiosos aí dos índios do Brasil, né? Quer dizer, conceituado aí internacionalmente. Então nós tivemos esse privilégio de poder ter essa convivência com ele, esse tipo de coisa. Então depois, sempre que precisava alguma coisa, a gente dava uma cutucada aqui, uma cutucada. Então fizemos realmente um bacana intercâmbio com essa coisa do que os índios colaboraram com o aquarismo. E vice-versa, né? Então, quer dizer, por quê? Porque os nomes realmente dos peixes eram muito ligados a essa coisa de termos indígenas e acabamos esse grupo de pesquisa que a gente acabou pesquisando sobre essa coisa de palavras, a gente acabou fazendo um caderno de pesquisa, né? Depois, na época, até hoje está atuante aí, um tipo de um dicionário com as palavras indígenas, o nome dos peixes indígenas e o que significava na língua indígena. A gente descobre que açu é grande, né? Então, quando você fala acará-açu, que é um acará grande. Acará também deve significar alguma coisa, eu não lembro de cabeça. Mas o que acontece? Orlando Vilas Boas, colaborou nessa coisa de esclarecer muita coisinha para nós, ligada aos peixes, o nome dos peixes, a origem do nome dos peixes, e que tinham ligação aí com essa coisa dos índios, que foram os primeiros moradores aí do nosso querido Brasil, tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha. Lembra que nas revistas passadas eu falei muito da Biblioteca Municipal Machado de Assis, parece que é o nome, né? Aqui no Riacho Grande, bairro aqui de São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, né? Nós realizamos lá o vamos dizer, o coquetel de terceiro aniversário da revista, organizamos a mostra Aquaristinha dos desenhos de 1990, no comecinho de 91 apresentamos, e quando foi no mês de junho, que era comemorado, junho é aquele negócio do mês do meio ambiente, né? Então, entre os dias 3 e 30 de junho de 91, nós realizamos na Biblioteca Municipal do Riacho Grande, o que a gente chamou de Mostra Aquarista Júnior na Biblioteca Municipal. Então, o que acontecia? Deixa eu ver aqui se tem aqui, papapá, mostra, aqui.
Mostra Aquarismo na Biblioteca Municipal de Riacho Grande. Nós preparamos alguns painéis culturais, falando dicas de aquarismo, aquela coisa. Alguns desenhos e pinturas que vinha daquela coisa dos desenhos, desenhos infantis, né, que o pessoal foi mandando pra gente, que eu mostrei aí nos programas anteriores. E um aquário que a gente deixou montado também, bonitinho, na biblioteca, entendeu? Então, o que que acontecia? Numa época em que a biblioteca tinha essa frequência muito grande de estudantes que faziam pesquisas, que buscavam informações, tiravam xerox de livros, faziam trabalhos escolares, iam em grupo para, vamos dizer, puxar um assunto e elaborar um trabalho que o professor pedia. Então, o que acontece? A biblioteca tinha esse laço educacional. Hoje nem tanto, né? Hoje, 2018, nem tanto. Mas na época tinha muito. Então, a biblioteca foi vamos dizer, as bibliotecas, né? Foram locais que a revista Aquarista Júnior aproveitou bastante nessa época, entendeu? Porque a gente achava que, como se diz, a gente achava que esse laço de ligação, aquarismo, criança, você vê esse negócio de pintura, e estudantes, porque a biblioteca já era frequentado mais por estudantes maiorzinhos, né? Vamos dizer, 7 anos nem tanto, mas 8, 9, 10 anos, 11 anos, né? Que era quinta série, sexta série, hoje é tudo primeiro grau, né? Então o que acontece? A gente estava pegando esse gancho das crianças, vamos dizer, crianças pequenininhas e crianças já em idade pré-adolescente, entendeu? Que a ideia era justamente mostrar essa beleza do aquarismo. E uma coisa que impressiona até hoje, né? Vamos dizer, a receptibilidade visual de um aquário para uma criança é uma coisa fantástica. Você leva uma criança numa loja de aquário, a criança fica fascinada com aquele visual que ela acaba vendo no aquário, entendeu? Então a gente fazia, vamos dizer, fazia tudo para desenvolver esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa. Tanto que a gente em julho, marquei aqui, ó, em julho de 91, nós lançamos o Guia Prático. Lembra que nós estamos lançando a cada 2 meses, sai uma revista, opa, porque a revista é bimestral, né? Aí no meio da revista, entre um e o outro, a gente estava lançando guias práticos. E um dos peixes que eu considero mais popular do mundo, mais interessante, seria talvez o primeiro peixe de todo aquarista que gostaria de começar a entender, a montar um aquário, a tentar se interessar pelo aquarismo, seria o Kingio. Quando foi em julho, nós lançamos esse guia prático. É Kingios. Tá vendo aqui? Criação de Kingios, entendeu? Aqui na contracapa tá alguns Kingios de raça, né? Então o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Informativo, 20 e poucas páginas aí, o quê? Mostrando o quê? O que você precisa, vamos dizer, as dicas que você precisa para cuidar bem dele, o que ele se alimenta, o aquário, o tipo de aquário que ele aprecia bastante, qual que é as características dele, o comportamento dele, é amistoso, não é amistoso, gosta de viver com peixe tal, não gosta do peixe tal, a filtragem, a própria filtragem do aquário precisa ser tanto, a iluminação, plantas é bom ter, ele é vegetariano, ele é onívoro, ele é carnívoro. Então o que acontece? São receitas, lembra que eu falei nos programas anteriores, os guias práticos têm essa função, são receitas, até hoje atual, uma coisa que eu sempre falo, vou reforçar aqui nesse programa de hoje, tudo que você lê sobre aquarismo, você quer ler um texto sobre aquarismo, puxa, mas o texto é de 1995, pode ler à vontade. A informação técnica, beleza. O que, é claro, alterou ao longo dos anos, foram alguns equipamentos que surgiram, alguns alimentos que surgiram, para fortalecer essa coisa de manutenção do aquário e manutenção dos peixes. Por isso que nem as pessoas, né? Hoje você nota que dizem que a idade de vida média das pessoas aumentou muito nos últimos, sei lá, 50 anos, né? E para os peixes não é diferente. A qualidade de vida, a expectativa de vida aumentou bastante. Então a gente sempre tem aquela ideia de que a vida do peixe é curta. É curta quando você imagina o peixinho, o tamanho do peixe, aquela coisa toda. Quando você monta um aquário e coloca o peixe no aquário e você não mexe no aquário, não pense que você, por exemplo, tem um peixinho no aquário e você vai montar um aquário até maior e vai mudar o peixe para o novo aquário, achando que vai melhorar a qualidade de vida dele, às vezes não acontece isso. Entendeu? Então a ideia é o que acontece? Montou um aquário, escolheu, leu a respeito,
se informou, aquela coisa, comprou, colocou, se você deixar ele quieto, ele vai ter uma sobrevida exageradamente grande, entendeu? Exageradamente grande. Mesmo que o aquário, ao longo dos anos, não fique decorativo visualmente para a visão nossa do aquarista, entendeu? Às vezes o aquário, sempre eu falo isso, né? Bonito para os nossos olhos é ruim para o peixe. E, às vezes, ruim para os nossos olhos é bom para o peixe. É que nem, eu sempre falo isso, né? As pessoas, de repente, falam muito em qualidade de aquário, qualidade de água, aquela coisa toda, e mora numa cidade aí poluída, né? Então a gente fala, pô, vai morar no meio do mato, porque você, no dia a dia, não liga para essa coisa de poluição. E o peixe, às vezes você quer exagerar nos cuidados com ele, entendeu? Então acaba o hobby sendo um pouco estressante para esse tipo de pessoa. Então a gente sempre comentou ao longo vamos dizer, da vida, né? Que o aquarismo sempre foi um hobby relaxante, um hobby que ajuda nessa coisa de anti-estresse, de ajudar no estresse do dia a dia, aquela coisa toda. Então, para que o hobby seja assim mesmo, vamos fazer com que você tenha tranquilidade de cuidar do aquário. Então, se o aquário, de repente você tem um aquário que criou vamos dizer, algas nas rochas, fica tranquilo. Surgiu caramujos no aquário, fica tranquilo, entendeu? As plantas estão crescendo muito, que você precisa tá enchendo todo o aquário. Mas você gostou do estilo? Deixa tranquilo. Não precisa ficar desesperadamente achando que precisa podar, aquela coisa toda. O importante é o visual que você tenha do peixe. Acontece muito, uma coisa que eu gosto de falar, né? Às vezes o aquarista, esse mais agitadinho, né? Ele fica mexendo no aquário e parece que o aquário não vai para frente. Morre peixe, aquela coisa toda, ele cansa, essa que é a verdade. Só que como ele já comprou o aquário acaba, ele desiste do aquário, ele fica largado o aquário. Passa aí 5 dias, 10 dias, 15 dias, aí a esposa dele fala, poxa vida, o peixinho lá, nossa, ele tá até mais bonito, mais colorido. Mas por quê? Por que isso? É porque o aquarista parou de mexer no aquário. Deixou com que a natureza se encarregasse dessa coisa de acomodação biológica, acomodação de vida, né? Que o peixe acaba tendo no ambiente, no habitat do aquário, entendeu? Então, quer dizer, pensa sempre nisso. Puxa vida, será que se eu mexer muito no aquário vai ajudar o peixe? Talvez não. É aquela coisa que eu brinco também, né? Que o cachorro aqui em casa também, aquela coisa de quem foi que falou que o cachorro precisa tomar banho toda semana, né? Só se morar dentro de casa, entendeu? Mas o cachorro em dia ele detesta tomar banho toda semana. Mas o que acontece? Esse ramo de pet shop, vamos dizer, fez com que as pessoas imaginassem que o animal, para, vamos dizer, ficar mais saudável, precisa realmente de um banho semanal, entendeu? E precisa, às vezes, morar dentro de casa, aquela coisa toda, tal. Então, esse exagerado cuidado acaba, às vezes, prejudicando mais o animal. Mas o que acontece? Tem pessoas que gostam disso e, opa, vamos levar. Se a pessoa é dedicada no aquarismo e quer ser um aquarista perfeccionista, então você quer cuidar direitinho, não tem problema, entendeu? Opa! Agora, se isso estiver deixando a pessoa um pouco chateada, um pouco invocada, um pouco estressada por causa do aquário, a dica que a gente dá é essa. Deixa a natureza encarregar. Tem uma frase bacana naquele filme Jurassic Park, né? Que muitos anos aí que passou, que teve lá aquela coisa quando estava mostrando aquela coisa dos ovos lá, dos dinossauros, tudo. O cara até falou, não, a gente está fazendo... mas não tem problema de reprodução lá? Um personagem lá perguntou. Falou, não, a gente tá fazendo só fêmeas. Se não me engano, mais ou menos assim. Aí o cara falou, olha, toma cuidado que a natureza sempre vai encontrar uma maneira de perpetuar a espécie, vamos dizer assim. Então, quer dizer, algum ovo vai virar macho, algum filhote vai virar macho, hein? A natureza se encarrega dessa história. No aquário é a mesma coisa. O peixe está bem, não tem moléstia, não tem doença aparente, entendeu? O ambiente está adequado e está acomodado biologicamente. Deixa que a natureza corre a nosso favor, tá legal? Então, quando a gente lançou o Guia do Kingill, foi com essa intenção, pegar um dos peixes mais populares do mundo, tanto que eu até marquei aqui, quer ver, ó? Quando foi... Porque desde 88, a gente fez uma campanha que chamava Adote um Peixinho. Eu vou mostrar até um cartaz. Esse cartaz a gente fez um pouco depois.
Tá vendo a palavra aqui, ó? Campanha cultural, adote um peixinho, revista Aquarista Júnior. E qual que é o símbolo da campanha? Era justamente um quinguio. Depois, é claro, esse cartaz já é mais recente. A gente fortaleceu essa ideia com as crianças. Então, ó, campanha cultural com as crianças. Por quê? Porque o quinguio é um peixe simbólico, tanto para professores, professoras, educadoras, escolas que querem introduzir o aquarismo para as crianças, lojistas que querem, vamos dizer, divulgar a tua loja, o teu comércio no bairro, para a escola do bairro. Use o quinguio como elemento de educação ambiental, entendeu? Então o quinguio é um peixinho que, se for bem orientado, vamos dizer, para a loja é bacana, porque ela acaba tendo oportunidade de, vamos dizer, comercializar aquários, equipamentos para o quinguio, no caso, né? E a criança vai pegar a informação, é um peixe mais rústico, entendeu? O quinguio é muito parecido com esses cachorros mais vira-lata, por exemplo, né? Em que a criança, vamos dizer, você deu o vira-lata para a criança. A criança pode até montar em cima do vira-lata, que ele não é, ele tem assim um temperamento mais, sei lá, dócil, né? Entendeu? Então o que acontece? É um cão bacana para ter com criança. Tem cão que já é mais agressivo, assim, mais invocado, né? Então pode morder a criança. O quinguio, guardado as proporções, né? Tem essa função. Ele pode o quê? Fazer com que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ou até o adulto, né? Até o pai da criança, né? Ou a mãe da criança, pode se envolver com essa coisa do aquarismo e aí mais para frente querer montar um aquário de outras espécies de peixe, um aquário mais misto, um aquário marinho, um aquário plantado, aí de aquapaisagismo, um aquário de peixes grandes, peixes jumbos, né? Então o que acontece? O quinguio, na época, veja só, hein? 91, a gente fazia justamente uma campanha cultural tentando divulgar essa coisa de fortalecer a divulgação do quinguio como um elemento, um personagem para, vamos dizer, falar em personagem aqui, ó, mudinho aqui com a gente, tá legal? Sempre observando aqui os nossos programas. Então, fazer com que o quinguio fosse um elemento didático. Então, quando a gente faz aquelas divulgações da revista Aquaristinha que a gente tem, da coluna Aquarista Kids, que o slogan sempre é os peixinhos na educação ambiental. Então, e o peixinho quinguio acaba sendo, vamos dizer, um dos peixes mais populares, mais fáceis de cuidar e mais agradáveis visualmente para a pessoa que está olhando, principalmente quando ele é vermelho, as cores, eu já falei em programas anteriores, né? A cor vermelha chama muito atenção. Então, as cores, né? Vermelha, a gente fez uma pesquisa uma época, vermelha, preto e azul são as cores mais determinantes nessa coisa da criança, vamos dizer, ficar mais, vamos dizer, mais entusiasmada pelo visual. E o vermelho, um quinguio vermelhinho, por si só ele já é um grande personagem, tá legal? Então, em julho de 91, nós lançamos o Guia Prático e, vamos dizer, que agrega essa coisa da campanha cultural Adote um Peixinho, que a gente começou a fazer em 88 e veio ao longo do tempo, até hoje, até os dias de hoje, a gente divulga essa ideia. Deixa eu falar também uma coisa, que quando foi na revista número 20, já estamos em junho de 91, hein? A coisa está evoluindo. Até chegar 2018, aguarde que vai ter pelo menos uns 500 programas. Quando foi, só uma lembrança aqui, porque os grandes colaboradores, assim, do ponto de vista, assim, de colaborar com a divulgação da revista, essa coisa, foram os lojistas, né? Então, durante muitos anos, até os dias de hoje, a gente procura manter um bom contato com as lojas, procura manter uma amizade com a maioria deles, aquela coisa toda. Se você, lojista, vamos dizer, sei lá, tiver alguma ideia que a gente possa ajudar, aquela coisa toda, opa, entre em contato. Quando eu queria mostrar uma coisa que hoje em dia é comum, né? Quer dizer, hoje em dia não, já há alguns anos é comum essa coisa de você ter cartãozinho de fidelidade, né? Cartão de fidelidade da farmácia. Na época que tinha videolocadora, cartão de fidelidade da videolocadora, entendeu? Aquela coisa de fidelidade, associado, né? Daquela coisa toda. Na época, antes dessa coisa de cartão, hein? Em junho de 91, nós distribuímos, nas lojas de São Paulo principalmente, um selo que chamava Loja Associada Aquarista Júnior. Aqui eu tenho uma ilustração do que era, que a gente publicou na revista. Tá vendo aqui, ó? Mas era um selo adesivo mesmo, que a gente distribuiu nas lojas que a gente considerava bacana, que a gente era até amigo, né? Porque loja antigamente, quando a gente ia na loja,
O lojista tinha, vamos dizer, prazer de bater um papo. Tinha muita loja que tinha, às vezes, um escritóriozinho atrás para receber os clientes, para bater papo, para orientar como vai ser, porque os lojistas, até os dias de hoje, né? Eles são os grandes, vamos dizer, colaboradores com essa coisa de informação básica inicial para o aquarista que vai começar no aquarismo, para a pessoa que vai começar no aquarismo. Então, até os dias de hoje, o que acontece? E nós tínhamos uma certa amizade com muitos deles, porque eu visitava pessoalmente as lojas, né? Então, a gente criou esse selo para distribuir para a loja e a loja, pumba, fixava lá perto do monstruário lá de aquários, monstruário de peixes, aquela coisa toda. Então o que acontece? Hoje, se bobear as lojas mais antigas, tem até colado até os dias de hoje, tudo amarrotado já, mas tá lá. Isso foi feito em junho de 91. Olha só, cara. É muito tempo, entendeu? Deixa eu só para finalizar, eu queria... O programa de hoje está acabando. Eu queria agradecer aí a participação de todos. Hoje é o programinha número 18. Estamos contando aí a história do aquarismo brasileiro. Eu gostaria de desejar aí uma boa semana aí para todos, né? Deus abençoe aí a toda a família, você, tua família. Segunda-feira estaremos aqui sem falta. O programa vai ao ar, é um programa gravado, né? Vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 18 horas, mais ou menos, no Facebook, aqui no Facebook Marcos Marques da Silva, no Facebook também, que é a fanpage Aquarista Júnior, e no YouTube lá tem um YouTube que eu abri lá, Marcos Marques da Silva, tá lá sendo colocado a sequência de todos eles. Assista na sequência para você não perder aí o fiozinho da novela, dessa novela toda, e gostaria de desejar aí uma boa semana aí para todos aí. Muito obrigado aí pela participação, pelo prestígio, esse tipo de coisa me deixa muito contente, tá legal? Muito obrigado, bye bye, qualquer coisa tamo aí, até a próxima, tchau.